Canal Pretes FC no YouTube com uma entrevista exclusiva com o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, que falou à Rádio Bandeirantes, comigo e também com o Paulo do Vale, o repórter que cobre o São Paulo. E nesse bate-papo que você vai acompanhar aqui no canal Pretes FC, tudo sobre o São Paulo, atualizações sobre possibilidades de contratações, saídas e também outras questões relativas ao futebol do clube. Acompanhe Carlos Belmonte, exclusivo para a Rádio Bandeirantes e aqui no canal Pretzel FC. Boa noite, Pretzel. Boa noite aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Prazer falar com vocês também. Prazer é todo nosso. O senhor passou um bom Natal, senhor Belmonte? Sim, graças a Deus passei um bom Natal. Aliás, o meu aniversário é no dia de Natal. Passei com a minha família. Foi tudo muito bem, graças a Deus. 24 ou 25 de dezembro? Dia 25 de dezembro. O senhor ganha 2 presentes ou um só? Porque a data verdade, é dupla. Eu ganhei um par de meia, né? Um de aniversário e outro de Natal. É aquela brincadeira que a gente faz, né? Dia complicado para fazer aniversário, porque pelo menos a família tá reunida, né? Pelo menos isso. É isso aí, tá todo mundo junto, graças a Deus foi tudo bem, estive com meus filhos, com a minha família toda, foi muito prazeroso, graças a Deus. Que legal. E nessa cerimônia de Natal, o senhor apresentou algum pacote São Paulino, senhor Belmonte? Não. Na verdade, a gente não vai apresentar pacote, a gente está com muito trabalho apresentando um por um, conforme vamos conseguindo fazer as negociações. Você sabe, a gente não escondeu, né, a gente não tinha e não tem muitos recursos, né, as coisas, sem dúvida nenhuma, estão melhorando no São Paulo, a gente tem muita expectativa para esse ano de 2022 também, do ponto de vista financeiro. Temos certeza que 2023 será um ano muito bom, mas esse ano ainda temos dificuldades, mas mesmo com essas dificuldades, a gente tem trabalhado no mercado, trabalho incessante do Muricy, do Rogério na definição, junto com os nossos scouts de atletas, o trabalho também do Rui Costa no dia a dia para fazer as negociações, e eu junto com eles, no comando desse processo todo, a gente tem trabalhado incessantemente e felizmente temos conseguido, ao meu ver, pelo menos bons resultados nessa janela de transferências. Eu estou aqui com o Paulo do Vale, que cobre o São Paulo diariamente, que conversa com o senhor também várias vezes. Bom, já tem Rafinha, Jandrei e Alisson contratados. Qual é o número que o senhor coloca como ideal para abrir a temporada, além desses 3, por favor? Olha, a gente não está trabalhando efetivamente com o número, né? A gente está trabalhando com oportunidades de mercado. Nós sabemos que ainda necessitamos de, principalmente, jogadores de velocidade pelos lados do campo, né? Em razão até do tipo de jogo que o Rogério gosta de implantar, que o Rogério gosta de colocar nos times que dirige. Nós achamos que precisamos de jogadores de lado com mais velocidade e também alguns jogadores, um volante um pouco mais alto, um volante com um pouco mais de força, talvez agora mais um zagueiro, já que nós tivemos a saída do Bruno. Ou seja, vamos trabalhando com oportunidades, com expectativas que temos no mercado, e vamos analisando as situações que estão dentro do que o São Paulo tem nesse momento como pagar no mercado que não é fácil, no mercado que é muito competitivo, com alguns times, obviamente, e todos sabemos, Atlético, Palmeiras, Flamengo, com mais recursos. Então, a gente tem que ter muito trabalho, muita análise, para chegar aos nomes que acreditamos serem importantes para a montagem desse elenco nessa temporada próxima. Paulo do Vale, Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo. Sempre um prazer conversar com o Belmonte, que não foge de perguntas e respostas, né? Sempre muito claro. Eu queria saber, Belmonte, ontem surgiu uma informação, inclusive do nosso companheiro aqui de Band Esportes, o Vitor Guedes, que também trabalha no UOL, de uma possibilidade que teria, inclusive, a ideia teria surgido do São Paulo, e a gente sabe que o Tricolor tem tentado, de alguma forma, usar alguns atletas do atual elenco, né, em algumas trocas, né, até para uma pequena reformulação, e foi falado de uma possibilidade de uma troca entre São Paulo e Corinthians de Pablo por Luan. Isso, de fato, chegou a ser cogitado? Essa ideia seguiu em frente, caso, de fato, isso tenha sido pensado dentro do São Paulo? É uma ideia ainda que pode ocorrer? Chegou em algum momento ser conversado algo de uma possibilidade de troca de 2 jogadores, talvez estejam passando por momentos de baixa, principalmente com relação à popularidade com o torcedor, Belmonte? Não, Paulo, não há nada nesse sentido. Apesar da nossa relação, nós do São Paulo institucional,
com o Corinthians é das melhores, como é também com o Palmeiras, felizmente. Relações institucionais muito boas, conversas sempre muito amigáveis e muito produtivas, mas não há, nesse momento, nenhuma intenção, nem por parte do Corinthians, nem por parte de São Paulo, nenhuma conversa nesse sentido envolvendo dois jogadores muito importantes, no caso o Pablo e o Luan, como você disse. Né? Isso surge muito, até porque eu acho que essa é uma questão que deve ser melhor analisada pelos times. Né? Não se tratando especificamente desses jogadores, não tendo nomes de jogadores, mas eu acho que os times devem pensar nessas possibilidades, principalmente os times que não têm, no momento, recursos abundantes para contratações. Né? O São Paulo e o Corinthians fizeram isso com o Jadson e o Pato lá atrás, e o resultado foi muito bom para os dois. Né? O Jadson foi muito bem no Corinthians e o Pato também foi muito bem no São Paulo. Então, foi uma troca àquela época que funcionou para os dois. Nesse momento, não há nenhum nome sendo ventilado, não há nada nem sendo conversado nesse sentido, mas o que eu acho é que sempre devemos ter as portas abertas para dialogar, justamente visando que atletas que eventualmente não estejam bem num time possam estar bem no outro e vice-versa. Então, eu acho que a porta deve estar aberta, mas nesse momento, garanto a você que não há nenhuma conversa nesse sentido. O Ceará quer o Pablo, né, Belmonte? Algum negócio encaminhado com o Ceará? O Pablo pode jogar no Ceará? Olha, o Ceará sim nos procurou, tem a intenção de contar com o Pablo, mas nós também, nesse momento, né, temos que dizer com relação ao Pablo. Né? O Pablo é um jogador que é importante no nosso elenco, um jogador que teve, sim, um ano um pouco mais difícil, mas mesmo assim foi artilheiro do São Paulo. Então a gente não pode, o Pablo é um excelente profissional que cumpre com todas as suas obrigações, do ponto de vista de treinamento, do ponto de vista de horário, do ponto de vista de comportamento no grupo. Então, óbvio, nós vamos analisar propostas que cheguem envolvendo o Pablo, para aí sim também, claro, sempre levando em conta o que pensa o atleta, para a partir daí decidirmos se o Pablo fica ou sai do São Paulo. O Belmonte, sobre Soteldo, um sonho distante, algo que pode se concretizar, como que o São Paulo se coloca hoje, talvez, numa briga para trazer de volta o venezuelano para o Brasil? Olha, Paulo, a primeira informação que chegou a nós, isso mais ou menos há uns 15 dias, é que o Toronto tinha a intenção de emprestar o Soteldo. Né? Com isso, nós procuramos o Toronto, aliás, também numa relação de altíssimo nível, tivemos ótimas conversas com o Toronto, mas não havia a intenção do Toronto emprestá-lo, sim, em negociá-lo. Óbvio, vimos os valores, no momento nós não tínhamos os valores pedidos pelo Toronto, então nós deixamos a porta aberta e, obviamente, partimos atrás de possibilidades, não só pelo Soteldo, mas porque já estávamos atrás, de possíveis investidores, né, que queiram participar de projetos como a vinda de um jogador do nível do Soteldo. Então, continuamos com esse processo em aberto, mas nesse momento não temos nada afirmado, nada adiantado com o Soteldo. Mas, sem dúvida nenhuma, como qualquer grande jogador, o Soteldo interessa ao São Paulo, mas financeiramente, nesse momento, sem o auxílio de um investidor, de um parceiro, está, nesse momento, por enquanto, inviável. O zagueiro Kaká, que foi revelado pelo Cruzeiro, está no Japão, está sendo contratado pelo São Paulo, Belmonte? Não, nós sequer fizemos proposta ao Kaká. Houve, sim, através do trabalho dos nossos scouts, o nome do Kaká apareceu, mas também tínhamos outros nomes. Estávamos esperando a situação do Bruno se resolver. Sabemos que precisamos de mais um zagueiro nesse momento para a composição do elenco, mas nós não procuramos o Kaká. Perfeito. E o Canu do Botafogo também não? Está descartado? Também não. O Canu, que eu reputo um grande jogador, acho que o Canu será um jogador extraordinário, já é um grande jogador, mas o Canu também tem um valor financeiro nesse momento, né? Óbvio, o Botafogo quer negociá-lo, o São Paulo não tem a possibilidade, nesse momento, de fazer a contratação do Canu, então nós abrimos mão, mas eu reputo o Canu um excepcional zagueiro, capitão, jovem ainda, né? Foi figura importante na subida do Botafogo. Acredito que ele será um grande jogador. O São Paulo aproveitou uma oportunidade de mercado, talvez com relação ao Rafinha, né? Que não teve uma grande temporada no Grêmio, que foi rebaixado, mas
ainda no Brasil conseguiu ter muito sucesso no Flamengo. E foi falado num dado momento no nome do Douglas Costa, né, Belmonte? Também entra nesse patamar hoje que o São Paulo não pode fazer loucura, ou existe alguma forma também de tentar viabilizar, ou vocês já descartaram de fato o Douglas? Olha, Paulo, muito boa essa questão. O Rafinha, né, com relação a essa temporada, o Rafinha, o Grêmio, infelizmente, e a gente sempre diz isso, infelizmente, que times do tamanho do Grêmio, do Cruzeiro, do Vasco estejam na segunda divisão, né, são times importantes para a primeira divisão, são times importantes para o futebol brasileiro. O Grêmio, obviamente, não teve uma boa temporada, mas o Rafinha teve uma temporada bastante regular, foi líder de assistentes, é uma liderança, né, um jogador experiente, e temos certeza que ele vai nos ajudar muito. Com relação ao Douglas Costa, é mais ou menos, Paulo, a situação que eu te coloquei do Soteldo. O Douglas Costa, sim, é um jogador que nos interessa, o Douglas Costa é um grande jogador, um jogador internacional, com excepcional passagem na Europa, nos interessa, mas também os valores do Douglas Costa, eles hoje não são possíveis ao São Paulo se não tivermos o auxílio de um investidor, de um parceiro, de alguém que venha nos ajudar, e é isso que nós temos trabalhado. Nós temos trabalhado em busca desses investidores, desses parceiros, principalmente em razão do trabalho, ao meu ver, excepcional do nosso marketing, né, através do Eduardo Toni. Nós hoje temos a terceira camisa mais valorizada do futebol brasileiro do ponto de vista de patrocínios. Então, com esses próprios patrocinadores que nos ajudam cá na camisa, nós temos tido reuniões, temos buscado talvez novas possibilidades para que eles nos ajudem com a vinda de atletas desse patamar. As conversas estão andando bem, mas ainda não temos nada efetivamente fechado. Mas, de qualquer jeito, também conversamos com os agentes do Douglas Costa e estamos mantendo, assim como o Soteldo, a porta aberta, caso a gente consiga fazer a lição de casa, que é buscar esses investidores, possamos entrar na disputa com times que talvez, nesse momento, estejam num outro patamar financeiro com relação ao São Paulo. Wesley Moraes, que para mim o São Paulo ter entrado nessa parada, para mim foi uma surpresa. Esse jogador, segundo o Paulo Neme, que é o empresário dele, Wesley Moraes vai jogar ou no São Paulo ou no Inter. E aí, meu caro Belmonte? Olha, Prédio, é outro grande jogador, né? Sofreu uma lesão importante no início da temporada passada. É um jogador, sem dúvida nenhuma, muito interessante. Mas nesse momento nós tivemos, sim, é importante a gente sempre ser claro, tivemos conversações com o Aston Villa. Não conversamos com os agentes do atleta porque achávamos que primeiro precisávamos, eventualmente, avançarmos com o Aston Villa. Tivemos alguns avanços, mas não chegamos a um denominador comum final ainda, e nesse momento, sendo bem sincero, não é nossa prioridade. Temos outras prioridades, principalmente, como eu te disse, né, jogadores de lado de campo, até porque nessa posição nós temos o Caleri e temos o Luciano, que podem render muito bem, além do jovem Juan, que subiu da base. A gente está mais focado nesse momento, já trouxemos o Alisson, temos o Rigoni, temos o menino Marquinhos, estamos mais focados em jogadores do lado do campo. Se, eventualmente, conseguirmos trazer jogadores do lado do campo e possamos ainda, assim, disputar e trabalhar um jogador como o Wesley, o faremos. Mas não é nossa prioridade. Quer dizer, nas caixinhas de prioridade, estamos mais, nesse momento, preocupados em buscarmos jogadores do lado de campo. Ô Belmonte, ainda a gente fala bastante sobre possibilidades de chegadas e até do São Paulo tentar se desfazer de um jogador ou outro, mas o torcedor também vive a expectativa, e vocês ainda mais que lidam com as finanças do clube, de boas vendas, né? E muito se fala desses jogadores que hoje integram o profissional do São Paulo, que surgiram em Cotia, Rodrigo Nestor, Luan, Igor Gomes, Gabriel Sara, o próprio Wellington também. Você tem alguma esperança ou expectativa
de que ainda nessa janela, agora de meio de temporada na Europa, o São Paulo consiga negociar algum desses atletas ou mesmo algum outro jogador que eu não citei e talvez não venha sendo tão utilizado assim ou até emprestado? São Paulo vive essa expectativa ou pelo movimento de mercado? Hoje a gente estava até conversando aqui com o empresário, né, o André Cury, e ele falava, olha, essa é uma das janelas mais paradas, né, por conta de todos os motivos que a gente sabe que até fogem um pouco do futebol, mas acabam influenciando também. Existe uma expectativa de venda nessa janela de agora ou vocês veem com certo pessimismo isso, Belmonte? Olha, eu acho que o André Cury tem razão, né? É uma janela bastante difícil, né? Infelizmente a gente está vendo novamente na Europa a questão do Covid, e novamente aqui países jogando sem público, e isso obviamente afeta todo o mercado de futebol, afinal a Europa é o nosso principal mercado. Mas de qualquer forma também, Paulo, a gente tomou algumas decisões no São Paulo, que são decisões bastante importantes, mesmo com o momento financeiro difícil que a gente passa. Nós não vamos abrir mão dos nossos ativos, com perdão da palavra, por preço de banana, porque estamos financeiramente num momento complicado. É melhor que a gente tenha mais cuidado do ponto de vista da contratação, mas também não desfaça dos nossos ativos, que a gente trabalhou muito esse ano, né? Nós renovamos o contrato do Luan, do Wellington, do Sara, do Thales, do Léo, ou seja, de jogadores jovens que nós achávamos, do Nestor, jogadores jovens que nós precisávamos valorizar, ter contrato mais longo, porque acreditamos que eles podem nos render dentro de campo, né? Não podemos esquecer, e eu sempre lembro isso quando eu posso, a gente ganhou um título esse ano no Campeonato Paulista, com meio campo formado por Luan, Liviero, Igor Gomes e Sara, né? 4 meninos da base, porque o Benítez, se vocês lembram, se contundiu no primeiro jogo ainda contra o Palmeiras das finais. Então, assim, a gente tem que valorizar esses meninos. Claro que se tivermos uma proposta, infelizmente, teremos que pensar em negociar um ou outro atleta, porque precisamos, obviamente, de recursos, mas não venderemos por qualquer preço, né? Porque você sabe como funciona o mercado. Eventualmente você está numa situação financeira de recuperação, como é de São Paulo, pode vir uma proposta, não vamos vender porque necessitamos. Não, nós só venderemos pelos valores que achamos válidos para perder esses meninos que foram fruto de muito trabalho lá na base, em Cotia, e que começam também e já renderam fruto esse ano com o título do Campeonato Paulista. Belmonte, para fechar, te agradecendo muito, a minha última, viu, PDV, se quiser fazer depois. O Vitor Bueno está negociado com algum time? Você pode nos falar, por favor? Não, o Vitor Bueno não está negociado com nenhum time. O Vitor Bueno, nesse momento, continua no elenco do São Paulo. Obviamente, nós estamos escutando algumas propostas, algumas sondagens, estamos ouvindo, mas por enquanto não temos nada a te garantir nenhuma negociação envolvendo o Vitor Bueno. Inter e Ceará foram atrás? Inter, nós não recebemos nenhuma sondagem. Recebemos sim, na mesma época que recebemos do Pablo, uma sondagem do Ceará. Também a informação está correta, PDV. E o Éder, hein? Fica no São Paulo ou rescinde? Olha, o Éder, nós vamos, assim que voltarmos das férias, né? Nossa reapresentação está marcada para o dia 10 de janeiro, no período da tarde. Vamos conversar com o Éder. Óbvio, temos que chegar a um entendimento com o atleta e a partir daí tomar a decisão. A princípio, o Éder não continua conosco, mas de qualquer forma isso tem que ser ainda conversado com o atleta. Aliás, o Éder não teve um bom ano do ponto de vista das contusões, mas é um atleta também muito responsável, nos ajuda muito no dia a dia do elenco, sempre se mostrou comprometido, por isso temos que ter o máximo respeito com esse atleta. Vou falar um negócio, eu achei que ele ia arrebentar no São Paulo no início, porque a leitura de jogo dele, ele é rápido na leitura de jogo. Jogador muito inteligente, a gente observou isso nos treinos, né? Inteligente, no começo dele, antes de se contundir, e ainda com o Benítez, que acabamos deixando, eles tinham um entrosamento muito bom para essa bola enfiada pelo Benítez. O Éder fazia muito bem o facão, e a gente também tinha essa expectativa, mas infelizmente ele teve um ano difícil. Ele não tinha nenhum histórico de lesões, e teve um ano muito difícil do ponto de vista das lesões, o que acabou prejudicando o rendimento, mas não há dúvida que ele é um grande jogador, o histórico dele mostra isso.
Oh, só uma informação, inclusive aqui do Twitter, né? Um periodista argentino confirmando o Benítez no Grêmio, né? No Grêmio. Pra jogar a Série B com aquele sangue. E aí, Belmonte? Me perguntaram hoje lá em Porto Alegre também, Belmonte e PDV. E o Benítez? Eu falei, olha, tem bola, mas não tem sangue. Pra mim é uma definição que a gente pode fazer, eu acho. O Benítez falou para nós, né? O Benítez foi um jogador fundamental, aliás, foi eleito o melhor jogador do Campeonato Paulista, então ele foi um jogador fundamental para nós na conquista do Paulista. Depois, no segundo semestre, teve uma queda de rendimento, principalmente do ponto de vista físico, e aí ele não conseguiu recuperar o futebol que ele apresentou no primeiro semestre. Obviamente, o valor que nós tínhamos com o passe fixado, chegamos à avaliação que o valor não era adequado, era na casa de 3 milhões de dólares, achamos que não valia a pena o investimento nesse momento, até pela situação financeira que vivemos, mas também foi um atleta que, enquanto esteve conosco, sempre teve um excelente comportamento, um cara muito alegre, muito participativo no grupo. Tenho certeza que poderá sim, eventualmente, se tiver a condição física adequada, vamos dizer assim, lá no Grêmio, poderá ajudar o Grêmio. Senhor Carlos Belmonte, muito obrigado, viu, pela disponibilidade conosco, pela consideração. Prazer muito grande conversar com o senhor. E eu acho que hoje foi a derradeira, né? Porque depois tem quarta e quinta, sexta-feira ninguém trabalha, né, doutor? A gente vai estar aqui, é claro, mas dia 31 já é folga. Um grande ano para o senhor, muita saúde, muito sucesso, muito futebol. E que o São Paulo Futebol Clube volte aos seus grandes momentos na próxima temporada. Muito obrigado, senhor Carlos Belmonte. Précio, muito obrigado a você, muito obrigado ao Paulo do Vale, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, também desejo o mesmo, muita paz, muita saúde, né? Em tempos difíceis como esses, saúde é muito importante, felicidades a todos, e quero também aqui, vocês sabem que eu também sou oriundo do rádio, trabalhei 25 anos em rádio, quero aproveitar esse espaço para desejar a todos aí da Central Técnica, né? A gente sabe, a gente está no microfone, a gente está falando, mas tem esse pessoal todo nos dando apoio, e esse pessoal trabalha incessantemente também nesses plantões de Natal, de Ano Novo. Então, desejar a todos eles um ano novo, um ano de 22, com muita saúde, muita prosperidade, muito trabalho, o que a gente precisa, e é sempre um grande prazer, digo de coração isso, um grande prazer falar com a Rádio Bandeirantes, sem dúvida nenhuma, uma das maiores, se não a maior, rádio do país. Muito obrigado. Viu? Esse Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo. Então, num resumo rápido, Douglas Costa e Soteldo só com a ajuda de investidores para que eles possam ser contratados. Wesley Moraes, a desistência do São Paulo. O Éder não fica na próxima temporada. Zagueiros Kaká e Canu estão descartados no primeiro momento. Pablo pode ir para o Ceará, conforme a gente já tinha adiantado aqui no canal. E o Vitor Bueno interessou o Ceará, mas pode ir para outro clube. Tem outras propostas e sondagens. Vamos aguardar, mas foi uma atualização completa do São Paulo. São Paulo que até agora já contratou o goleiro Jandrei, o lateral direito Rafinha e também o meio atacante Alisson. A reapresentação será no dia 10 de janeiro. É isso, canal Pretos FC, sempre um prazer muito grande contar com todo mundo por aqui. Grande abraço e até a próxima.